Mas o Bento foi para o futebol árabe já com o respaldo da CBF, que antes de aceitar a proposta do Al Nassr, ele se reuniu, enfim, para saber se isso prejudicaria as convocações dele. E para mim, o goleiro da Copa vai ser ele, mas aí é talvez um pouquinho de clubismo, mas eu cravo que vai ser. Vou passar a convocação toda aí, então, aí a gente vai comentando ela. Não, os defensores, o Alex Espaço Sando, que é o lateral esquerdo aí do Flamengo, porque tem dois agora, né? Um com espaço e sem espaço, hein, Cavalo? Tem que ver. O Alexandro Zagueiro, Beraldo, o Danilo, Carlos Augusto. Pô, isso não é nome de jogador, né? Vai cortar cabelo onde? Vou cortar com o Carlos Augusto. Léo Ortiz, Marquinhos, o Wanderson e o Wesley são os defensores. Meio de campo. Ederson, Bruno Guimarães, Andrés Santos, Casimiro, Andrés Pereira e o Gerson. Os atacantes, Antony, Estevão, o Gabriel Martinelli, perdão. Entrou um negócio É aí que na entrar tela. no negócio, alguém tá Gabriel de Martinelli, sacanagem. Daniel Vinícius Augusto. Júnior, né? Tem aí O Daniel não quer recusar. tem o Rafinha, né? Mas quem? Lembra aí? Richarlison. Richarlison Richarlison, e Vini Júnior. e Vini Júnior e Matheus Cunha, que eu não falei, e o Gabriel Martinelli. São os jogadores aí convocados para a seleção brasileira. Cavalca, o Alessandro, vamos botar Alexandre, não, Alessandro, zagueiro do Lille, também é uma novidade, né? O Alessandro que é jogador que eu falei ontem aqui no React aqui, um jogador que veio da base do Flamengo, né? Foi para a Europa, para times de pequeno porte ali, para o Chaves, times pequenos de Portugal, e acabou agora chegando no Lille, se destacando, e já tem até clubes maiores olhando para ele, né? Eu acho que ele é zagueiro pro lado esquerdo. Pra quem não conhece o Alexandro Junto, o Alexandro Cardoso, se eu não me engano, que é o sobrenome dele, ele fez uma boa temporada dele e ele, como a gente falou no React aqui, no React ontem, que ele foi revelado pela base do Flamengo, e eu acho que ele tem chances de ser testado. Por quê? Zagueiro pelo lado esquerdo, na convocação, você tem tem o Marquinhos pelo lado direito e o Léo Ortiz pelo lado direito. E aí o Marquinhos, eu acho que vai ser o titular e o Léo Ortiz vai ser banco, porque não tem por que improvisar um zagueiro, você tendo dois zagueiros jogando pelo lado esquerdo. E aí tem o Alexandre e o Beraldo. São dois jogadores canhotos que jogam pelo lado esquerdo na zaga. Ele pode usar o entrosamento do Marquinhos e do Beraldo para utilizar os dois jogadores por ali, ou então ele pode botar o Alexandre, mas eu acho que ele vai de Marquinhos e Beraldo. Apesar do Beraldo ser banco, utilizar aí, mas eu acho que ele pode usar o entrosamento do PSG para ser a zaga titular da seleção brasileira, ou se ele quiser testar o Alexandre, mas como é a primeira convocação, eu não acredito que o Alexandre vá ser o titular, mas pode ser Marquinhos e Alexandre para não ter que improvisar, não precisa improvisar na zaga. Bota o Marquinhos pela direita, vai ser o titular, e aí na esquerda ele escolhe ou o Beraldo ou o Alexandre. E emendando já na lateral, eu acho que ele vai botar o Alexandre Espaço do Flamengo titular da lateral esquerda, e eu acho que na direita vai começar com o Wanderson, porque o Wanderson já vem sendo convocado, o Wesley jogou uma partida só pela seleção brasileira, e aí eu acho que a defesa vai ser o goleiro vai ser o Alisson, Wanderson, Marquinhos, o Beraldo e o Alexandre na esquerda. Eu acho que essa vai ser a defesa da seleção brasileira para o jogo contra o Equador. Vamos ver qual vai ser essa escalação, porque tem o Danilo, né? O Danilo é um jogador experiente, eu não sei, técnicos europeus, Pode ser o Danilo, e o pode escalar. Ancelotti já fez isso. Na Europa, às vezes, alguns times jogam muito com zagueiro, que é lateral, fazendo a função, né? Assim, meio que solta o lateral como ala, Ele fica fica meio mais ali. terceiro zagueiro e fica seguro o lateral direito. Como até o Botafogo tá fazendo aí com dois Que é com o Alex laterais, Telles, ou seja, o Alex Telles usa muito isso. Então, de repente, pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Vamos ver o meio. Ô, Márcio, qual é na tua cabeça aí, você acha aí, se pudesse dar um palpite aí dessa Defesa. uma provável escalação aí, vamos dizer assim, na tua cabeça aí. Começando pela defesa, sua defesa, Márcio. Sua defesa, Sua Márcio. Com os defesa. nomes que temos. Olha a O escalação. goleiro é o Alisson, não vai O ter goleiro papo. é o Alisson. Pelo mesmo. coração, ele ia pro Bento. Se Não, pudesse. eu iria, mas eu tenho certeza que vai jogar Não, a com o gente Alisson. tá tentando pensar com a cabeça Sim, do sim. Ancelotti. Mas eu acho que eu concordo com o que o Cavalca falou ali. O Marquinhos eu tenho certeza que vai jogar de titular. E eu só não tenho certeza se de repente ele não vai testar ali pôr o Léo Ortiz em vez do Wanderson junto na zaga.
Mas acho que ele vai jogar com o Alexandro também na lateral. E aí que é a outra parte. Eu acho que ele levou o Danilo para jogar de lateral. Até ontem, quando eu fui falar na seleção, o Danilo, sempre que ele é chamado, para jogar de lateral. E eu acho que talvez seja até uma das minhas únicas críticas aí na convocação, não pelo Danilo, mas porque na seleção e como lateral ele realmente já faz um tempo que vem deixando a desejar. E aí não sei se de repente vão E ele testar o também nem Danilo. joga nessa posição, porque o Agora Danilo... não, mas antes Não, jogava na Juventus. eu sei, mas na Juventus, quando ele veio pro Flamengo, ele já estava jogando na defesa ali. Ele já não era Antes mais um de vir. lateral. Até o Ancelotti deve ter visto isso de Sim, perto. então, né? é por isso que eu fico mas mesmo quando ele já estava no Flamengo, nos últimos jogos, ele jogou de lateral na seleção. É. Eu não sei se de repente vão tentar pôr ele na zaga também na seleção, mas Porque a última impressão dele na seleção foi ruim como lateral direito. O Dorival Júnior escalou ele como titular na Copa América de lateral e ele não foi bem. não foi bem. Ele não foi bem como lateral direito. O Flamengo ele tá jogando como zagueiro. Agora, como ele joga de lateral e joga como zagueiro, e é um jogador experiente, e o Ancelotti tá vendo esse lado também, aí ele pode começar até com o Danilo, porque é experiente, mas depois ele botar o Wanderson também, deixar o Danilo ali para jogar em uma das posições, eu também não acho nenhum absurdo, não. Eu não sei se ele vai começar com o Danilo. Mas se começar com o Danilo e botar o ponta, vamos ver como é que joga. Mas, Márcio, uma Sim. coisa que eu gostei, não sei se você vai concordar, você também, Cavalo, que eu gostei nessa convocação do Ancelotti, que eu acho que a seleção brasileira falta talvez que, assim, o pessoal fala muito em renovação, né? Seleção é momento. Não adianta você querer renovar. Acho que você pode ter até o garoto ali no meio, uma promessa para participar daquele barulho ali. Né? Você haja visto o Wesley, que eu acho que foi o mais recente jovem convocado e jogou. Ele falou o nível de nervosismo que ele tava quando foi entrar. Pô, cara, deve ser um peso, né? Tu vai botar a camisa da seleção, tu olha ali, ó, né? Agora com o Ancelotti, então, a seleção brasileira já é uma das maiores seleções do mundo, a audiência já é algo grande, todo mundo vê. Com o Ancelotti, acho que vai até despertar, né? Sei lá, a torcida do Real Madrid, que não, de repente nem via jogo do Brasil, vai querer ver como é que era. Ou seja, vai chamar mais atenção ainda. E eu acho que ele fez o certo, que ele trouxe a rapaziada que é casca grossa, que na hora... O Cavalca, isso na Copa do Mundo, por exemplo, o Brasil foi eliminado na última, que aí eu acho que pesa o cara que é mais rodado. Que aquele lance assim, o Brasil toma gol, furar a bola. Pra que aquele lance que o Brasil tomou o gol, o Fred sai com a bola lá pra frente, que ele tomou um esporronço do Neymar, depois com a bola, que já tinha tomado o gol. Aí não adiantava mais nada. Irmão, o que tu foi fazer lá na frente? Né? O que ele foi fazer lá? Ou seja, um cara de... Não era defesa, mas era um volante, um primeiro, um segundo volante que devia estar naquele momento muito mais atrás do que lá para frente. E eu acho que essa hora aí você tem Alexandro, Danilo, Casimiro, né? O próprio Alisson, ou seja, jogadores que têm bagagem na Europa e em seleção brasileira, em Copa do Mundo, que eu acho que essa mesclagem, às vezes é válido que você... tem o Danilo, não tá bem lá na lateral. Pô, eu concordo também. Mas tem dois moleques ali que ele às vezes sentado ou na zaga, ele pode ser o Hélio, o Wanderson, ó. Não é mais ou menos por aí, não. Pô, já joguei um montão, né? Acho que é um cacife legal, não sei se vocês concordam com isso. E outros jogadores que eu falei, os que eu lembrei, mas tem outros aí, jogadores até de frente, próprio Neymar, que provavelmente vai participar dessa seleção. Esses jogadores cascudos que eu acho que ajudam esses garotos, não sei. Não, eu também acho. Acho que o papel do Danilo, muitas vezes, até com outros treinadores, era bastante esse. Ele sempre foi um cara ali de falar bem. Sempre passavam isso mesmo, dele ter já essa maturidade das coisas que ele passava para os jogadores. Eu gosto, às vezes que eu já vi ele fazendo, tipo, pré-eleição, essas coisas, acho que é realmente muito bom. Mas acho que não é só isso que basta para ser convocado. Mas a convocação do Casemiro, principalmente, eu acho que é muito nessa linha. Porque o Casemiro não vinha sendo chamado. Lógico que ele também tá jogando ok, melhorou, né, quando ele parou de ser chamado. Ele tá bem no United, mas eu vejo que o Ancelotti chamou o Casemiro justamente por já ter essa confiança nele, de ser esse cara de liderança. E acho importante mesmo mesclar. Mas também acho importante de vez em quando dar umas testadas. Eu acho que talvez na convocação de setembro pode ser que a gente tenha uma convocação mais com a cara do Ancelotti. Aí que eu acho que talvez a gente vai ver mais do dedo dele mesmo. Porque nessa convocação, acredito que teve muito mesmo ali, né? O Rodrigo Caetano e o Juan. E ele pode ter dado até um palpite ou outro. A parte do Casemiro, eu acho que talvez tenha sido ali uma coisa mais do Ancelotti. Mas eu acho que na próxima convocação para setembro que a gente vai ver mais
a cara do Ancelotti, porque aí ele já vai conhecer os jogadores desses jogos de agora e já vai estar acompanhando o futebol, tanto europeu quanto o nacional, já com a visão de como treinador da seleção.